Olha, gente, um levantamento exclusivo feito pelo R7 apontou um aumento aí do número de pessoas com deficiência nas universidades do país. Apesar dos avanços, os estudantes com deficiência ainda enfrentam desafios no ensino superior e continuam aí representando em menos de 1% do total de alunos matriculados. A Rebeca tem 23 anos e aos 17 ingressou na Universidade de Brasília com a nota do PAS. Ela foi aprovada no curso de psicologia, um dos mais disputados da universidade. No meu caso, além dos diagnósticos que eu tenho um pouco de altas habilidades. Eu sempre tive uma expectativa muito alta de mim mesma. Eu não gostava da ideia de não ser aprovada, sabe? Então, para mim, não tinha outra opção, é passa ou passa. Então, para mim, foi bom, obviamente, foi uma surpresa boa, mas não foi tão, acho que, emocionante como seria para outra pessoa, talvez. Pouco tempo depois da aprovação, Rebeca foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista, nível de suporte 4, dislexia e TDAH. Eu me sinto bem melhor do que eu me sentia quando eu era mais nova, porque hoje em dia eu tenho essa noção de que eu sou uma pessoa com deficiência. Antes eu não tinha nem essa noção. Então, eu acho que o ambiente do ensino superior, ele é mais puxado do que foi o meu ensino fundamental. Só que pelo fato de eu saber que eu tenho uma deficiência, eu me sinto mais confortável comigo mesma. Como neurodivergente, Rebeca afirma que enfrenta alguns desafios na rotina universitária. A quantidade de textos, para mim, por causa da dislexia, é difícil de acompanhar. É muito difícil de eu ler uma certa quantidade de textos por dia, então isso dificulta depois para acompanhar em sala de aula. Também um dos que eu percebo é trabalho em grupo. O que eu acabo sentindo é que como se eu fosse meio que um peso para o grupo, como se a minha deficiência caísse no ombro do grupo. Já Milena, de 23 anos, tem deficiência múltipla, física e intelectual. E aos 18 anos, se tornou a segunda estudante a entrar por cotas na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Quando eu vi eu aprovada, todas as imagens passaram na minha cabeça. A gente gritava, a gente chorava, não sabia quais eram as emoções ao certo, mas era muita emoção. Na época em que Milena entrou na universidade, as questões de acessibilidade não eram tão discutidas. Mas, de acordo com a estudante, de lá para cá, as coisas mudaram. Nós, como centro acadêmico de direito, entramos em contato com arquitetos da época que projetou a faculdade e demonstramos os problemas de acessibilidade, tanto que ele fez o reembolso da rampa, ele mesmo reconheceu que era inadmissível não se pensar em acessibilidade no dia de hoje. Hoje, Milena mora com a mãe em um apartamento completamente adaptado, que fica na casa do estudante, um complexo de moradia que fica no campus da UNB. A polícia de assistência estudantil para pessoas com deficiência, ela tem o seguinte olhar: você pode ser morador do Distrito Federal, como eu sou. Eu vim de Ceilândia, pela dificuldade do traslado de ir e vir todos os dias. Por ser dificultoso, você tem direito a morar na casa do estudante. E para garantir e assegurar os direitos desses estudantes, a universidade conta com uma diretoria de acessibilidade. Nosso trabalho, ele tem várias vertentes atualmente e ele ganha muita complexidade ao longo do tempo, porque o número de alunos aumenta cada vez mais. Então, a gente vai desde a disponibilização do transporte acessível até a adaptação de materiais para braille ou formato digital acessível, o acompanhamento acadêmico desses alunos, programa de tutoria. A gente também tem uma equipe de intérprete de Libras para auxiliar na acessibilidade comunicacional da universidade. Então, o nosso trabalho, ele
na universidade para o trabalho em acessibilidade. Segundo o levantamento exclusivo feito pelo R7, com base em dados do Censo de Educação Superior, o número de pessoas com deficiência dentro das universidades do país quase triplicou nos últimos 10 anos. Em 2013, pouco mais de 10 mil estudantes com deficiência entraram na graduação. Em 2023, foram quase 39 mil, um reflexo da lei de cotas, que está em vigor desde 2016. A gente percebe naturalmente dentro do campus e com as demandas que recebemos dentro da diretoria de acessibilidade que o número é crescente. Então, a gente tem estudantes com deficiência hoje na UNB dividido em 123 cursos diferentes. Mas é um trabalho contínuo, né? O trabalho em acessibilidade tem que ser um trabalho contínuo, permanente e prioritário. A gente fala muito do ensino superior, obviamente eu estou no ensino superior, mas o ensino fundamental é muito importante, porque é uma fase que é a base do que você sabe, é a base para você entrar. Então, eu espero que esses números signifiquem que o ensino fundamental esteja melhorando, esteja dando mais apoio para as pessoas com deficiência. A cota é o primeiro passo. Sem ela, a gente não consegue chegar. A gente pode até tentar, mas fica impossível, quase impossível, você disputar com uma pessoa que não tem deficiência e que não sabe quais as alimentações do dia a dia que a gente enfrenta. Apesar do aumento, o número ainda representa menos de 1% dos alunos matriculados nas universidades do país. É uma preocupação constante, né, socialmente falando, a questão da inclusão, da acessibilidade, e eu acredito que agora, inclusive com a promulgação da Lei Pinais, que deixa de ser um decreto presidencial, uma lei, a gente tem um direcionamento aí do fortalecimento da política de acessibilidade das instituições de ensino superior.